Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, quero aqui mais uma vez deixar uma palavra para você nessa tarde e eu tenho certeza que de alguma forma Deus ele vai falar contigo e mais uma vez, como sempre, o nome do Senhor será glorificado, amém? Irmãos, o Senhor me entregou uma palavra, eu quero compartilhar com você. Encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, a parte A, apenas o começo do versículo que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Amém? Essa palavra Deus colocou no meu coração e me fez pensar em algumas prioridades, né? Porque eu entendo que Jesus aqui, ele quis mostrar ali no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele quis mostrar, ele quis ensinar que Deus deveria ser a prioridade deles, assim como eu entendo que Deus tem que ser a nossa prioridade hoje também. E em cima disso, eu quero fazer uma pergunta para você, eu acredito que é o Espírito Santo. Qual o lugar que Deus ocupa na tua vida hoje? Qual é a posição que Deus tem hoje na tua vida? Como está a tua vida espiritual? E qual é a preocupação que você tem com a tua vida espiritual em relação a tudo que você está passando hoje? Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos em tantas coisas, priorizamos tantas coisas na nossa vida e deixamos o último lugar, deixamos o último momento para Deus. E existe um princípio cristão, um princípio espiritual para aquele que realmente diz que tem uma vida na presença de Deus. E esse princípio significa o quê? Priorizar Deus. Nós precisamos priorizar Deus na nossa vida para que as coisas aconteçam. Jesus, ele no Sermão do Monte, nessa parte do sermão, ele deixa uma série de recomendações aos discípulos e às demais pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dele. E quando chega essa parte, ele deixa bem claro que era necessário buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você não precisa se desesperar. Por quê? Porque Deus cuida das outras coisas. Quando você prioriza Deus, Deus cuida de você. Ele faz com que as coisas começam a dar certo na tua vida. Por quê? Por que nós devemos priorizar Deus? Porque Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso respirar nas mãos de Deus, colocamos nos pés do Senhor, o Senhor ele se responsabiliza por nós. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei por que Deus está mandando essa palavra, mas o que eu entendo, que o Espírito Santo falou para mim, é que nós devemos priorizar Deus. Muitas vezes vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade e nós acabamos priorizando essas coisas. Vem a necessidade, vem o aperto, vem a adversidade, enfim, uma série de coisas que nos fazem afastar da prioridade que é Deus. Ficamos preocupados e ficamos longe da confiança em Deus. Quando Deus fala, quando Jesus ensina aquele povo que eles deveriam priorizar Deus, Deus deixa bem claro que no final do versículo diz que todas essas coisas serão acrescentadas. O que Deus quis falar para eles? Deus já tinha apresentado algumas coisas. Jesus quis falar para eles assim, que Ele conhecia tudo. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe todas as nossas limitações, o que nós temos passado, o que nós precisamos. Mas muitas vezes nós ficamos presos nas limitações, presos nas adversidades e acabamos deixando Deus de lado. Porque quando nós nos preocupamos tanto, é porque nós deixamos de confiar em Deus.
Quando nós não priorizamos Deus, nós não confiamos plenamente na nossa vitória, na nossa restauração, no nosso livramento. E o que Deus quis deixar bem claro, porque Deus apresentou esse sermão para um povo que vivia debaixo de uma opressão, debaixo do jugo dos fariseus. Hoje não é diferente, irmãos. O mundo hoje está passando por uma transformação muito doida. Está difícil o negócio. Mas Deus, como Ele não mudou, como naquele dia Ele sentou naquele monte, Ele falou para aquele povo, Ele fala para mim e para você hoje. Deus conhece as nossas necessidades, os nossos problemas, e Ele já tem resposta para nós. Mas para que as coisas aconteçam, para que Deus venha verdadeiramente fazer uma obra na nossa vida e mudar a nossa história, nós precisamos priorizar Deus. Nós precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual, buscar a presença do Senhor, orar, ler a Bíblia, fazer a nossa parte, o nosso devocional, e nunca priorizar aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, é uma mensagem diferente, mas é uma mensagem onde Deus, Ele pede mais a sua atenção, o teu cuidado. Não se afaste de Deus, não deixa Deus em último plano, não coloca Ele no fim da tua história, mas coloca Ele no começo. Porque Deus, hoje, Ele te deu uma nova oportunidade de vida. Todo o fato de você dormir e levantar, só por isso, Ele já merece a nossa prioridade. Então prioriza Deus, porque Deus vai mudar a tua história. Amém? Eu sei que talvez você deve estar passando por um momento extremamente difícil, de luta, de dor, de dificuldade. Essas coisas muitas vezes acabam querendo entrar na frente, acaba tomar o lugar de Deus, porque nós somos humanos e Deus também entende isso. Nós nos preocupamos, nós queremos uma resposta para ontem, só que existe um princípio, e o princípio é buscar Deus em primeiro lugar. Se você quer que Deus mude a tua história, se você quer que as coisas se transformem em bênçãos na tua vida, Deus manda falar para você, prioriza Ele. Coloca Deus em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus vai mudar a tua história. Amém? Deus não te escolheu para perder, Ele te escolheu para vencer. O que falta é a gente se organizar, é a gente começar a olhar mais para a nossa vida espiritual, para as coisas de Deus. Porque quando nós buscamos o Senhor, Deus, Ele se responsabiliza por nós. Tudo que você está passando hoje, Deus sabe. Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus conhece tudo detalhadamente o que você está passando. E se você priorizar Deus, se você, independente do que você está passando, você colocar Deus à frente de tudo e começar a buscar Ele com mais intensidade e com mais verdade, com mais amor, Deus vai mudar a tua história. Amém? Talvez você está falando que você não está passando o que eu estou passando, irmão Paulo. Eu não estou passando, mas a minha prova pode ser diferente da tua. Mas mesmo assim, eu escolhi priorizar Deus, porque eu sei que quando eu priorizo Deus, a Bíblia fala que Ele cuida de nós. Então não se preocupe, está difícil, está complicado, parece que não tem mais jeito, mas Deus manda essa palavra para dizer para você que se você priorizar Ele, Ele vai assumir toda a responsabilidade da tua vida e o nome dele será glorificado. Deus vai te entregar uma grande vitória e você vai saber que Ele é Deus. A recompensa está em você seguir o princípio. Quando você busca Deus em primeiro lugar, todas as coisas Ele acrescenta a você. Ele muda a tua história, Ele te honra. Em lugar de vergonha, em lugar de humilhação, Ele coloca dupla honra e Ele muda a tua história. Amém? Você prioriza tantas coisas, e tantas coisas que não te levam a fundamento algum. Porém, Deus é diferente. Quando você prioriza Ele, Ele sendo soberano e tendo o controle de todas as coisas, Ele muda a tua história. Deus manda essa palavra para dizer para você, sabe o quê? Que Ele tem vitória para você. Só você priorizar. Se você começar a buscar Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus garante a tua vitória. Se você crê nesse princípio e acredita que Deus pode mudar a tua história, diz amém e receba
essa palavra no teu coração agora e guarda como um testemunho de vida, porque Deus é contigo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.